Terça-feira vocês sabem que é dia de fatos da semana. Bom, hoje nós vamos falar de mais uma polêmica envolvendo o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, conhecido por decisões polêmicas. O mais recente episódio, que é a liberdade que ele concedeu ao empresário Vicente de Paulo Oliveira, preso em julho na Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato. Já há algum tempo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vem se envolvendo em uma série de polêmicas que vão desde declarações sobre política a julgamentos de casos em que é apontado como tendo algum tipo de relação com os réus. Em mais um novo capítulo dessa trajetória, Gilmar concedeu um habeas corpus ao empresário Vicente de Paulo Oliveira, que havia sido condenado em segunda instância a 4 anos e 2 meses de prisão por crime contra a ordem tributária. Esse é o primeiro habeas corpus concedido nesta situação desde a mudança de jurisprudência do STF no ano passado. Mas qual o real significado da concessão desse habeas corpus? E por que o ministro se envolve em tantas polêmicas? É o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Exatamente. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo o Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e assessor jurídico do Ministério Público Federal. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite. Imagina, a gente que agradece a sua participação. Bom, falar de mais uma polêmica e eu gostaria de entender qual que é a argumentação que o ministro Gilmar Mendes traz em relação a ele conceder esse habeas corpus para uma pessoa que já foi acusada e ainda em segunda instância. Não é comum isso, é? O entendimento do Supremo Tribunal Federal desde o final do ano passado é que o indivíduo preso em segunda instância, condenado em segunda instância, Sim. pode ser preso. Salvo se em primeira instância ele for condenado, existirem os requisitos de uma prisão preventiva. Ameaça à ordem pública, colocar em risco a investigação, se evadir e assim por diante. No caso, uma condenação em segunda instância, o Moro e os outros juízes têm mandado prender. Nesse caso, o interessante é que ele mudou o entendimento dele anteriormente. Porque anteriormente, aliás, o voto dele foi o voto dissidente para manter a prisão em segunda instância. E agora ele diz que, por conta do entendimento de outro ministro, do Toffoli, que poderia ser mudado para prisão apenas em terceira instância, que seria no STJ. Com isso, haveria um prazo maior para o indivíduo ficar solto. 5, 6 anos, a depender do caso concreto. Entendi. Mas todo mundo está falando em polêmica, mas é um caso polêmico. Então, pelo que eu estou entendendo, ele agiu em cima de termos legais. Sim, sim. O direito não é ciência exata e, a depender do caso, há um entendimento que pode se mudar para colocar a pessoa fora da cadeia ou não. Hoje em dia, nessa visão garantista do nosso judiciário, a prisão é só em último caso, salvo se, novamente, o indivíduo incorrer nas situações que autorizam a prisão preventiva. Então, nesse caso, essa mudança de entendimento afeta, de algum modo, as investigações, inclusive, da Lava Jato. Muitas pessoas estão sendo presas já em segunda instância. Então, o caso do Lula foi condenado em primeira instância. A tendência é ser mantida a condenação no TRF. A partir de então, pode ser preso. Então, e a condenação em segunda instância, além disso, tem um aspecto da lei da ficha limpa. Condenado em segunda instância, órgão colegiado, ele não pode concorrer. Enquanto perdurar a condenação em segunda instância. E tem a questão de que o acusado ele pode ir até os últimos recursos, aí sim, depois até a terceira instância, aí sim, depois disso, ele ser preso. Então, essas mudanças podem acontecer, essa nova interpretação é comum de acontecer, é assim que a gente pode dizer? Então, se nós pegarmos um histórico, a pessoa antigamente só era preso quando transitava em julgado no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando foi julgado um recurso extraordinário. Demorava anos. Quem tinha muito dinheiro e bons advogados, adivinha, não ia preso. Porque prescrevia. A demora, a prescrição é o prazo que o Estado tem para prender alguém. Sim. Demorava tanto que acaba prescrevendo. Quem tinha bons advogados tinha esse subterfúgio. Óbvio, os pobres não têm bons advogados e tem o papel da Defensoria Pública que faz seu papel importante, só que não tem tantos recursos como alguém que tem dinheiro. Então, voltando a esse negócio de prisão quando houver trânsito julgado pelo STF, a tendência é voltar à questão da impunidade. Mesmo condenado, ele vai procrastinar ao máximo para não ser preso.
Mas essa questão de prescrição também não faz sentido nenhum e a gente cai numa bagunça tremenda, porque, não, vamos enrolar, vamos atrás até do último recurso para poder prescrever e aí não acontece nada comigo. Aí a justiça não se faz valer. É que a prescrição é um instituto que existe para o Estado agir de modo adequado para prender a pessoa no devido tempo. Entendi. Então a pessoa matou alguém, fugiu, ficou 20 anos sem ser perseguido pelo Estado, ele pode voltar, o processo prescreveu. Não tem como. A depender do crime, tem uma tabela de prescrição. O que se questiona é o seguinte, se voltar esse entendimento, que você vai ser preso em última instância, você se recorda do caso do Pimenta Neves. Sim. Assassino confesso, condenado, ficava flanando por aí. Até que, mesmo em segunda instância, vão prender? Vão prender. Então, esse entendimento, caso Pimenta Neves, ação penal 470 do Mensalão do PT e outros partidos, prendeu, noção de impunidade. Agora não tem. Em segunda instância, vai ser preso. Na primeira instância, juiz singular e no tribunal, você analisa direito e os fatos. No STJ e STF é só matéria de direito. Então, raríssimas vezes, os tribunais superiores absolveram alguém. Ou só se o Congresso fez uma lei de anistiar e não tem mais aquele crime, os tribunais superiores vão mandar soltar e assim por diante. Agora, a prisão em segunda instância é essencial para se manter essa tranquilidade e esse aspecto de o Estado está punindo, está agindo, está fazendo a coisa acontecer. Isso eu entendi. Eu entendo o seu lado, tanto porque você trabalha nessa área, então você entende de perto, né? Eu estou tentando trazer de uma outra forma, a indignação. Com outros termos, né? Porque a população realmente está indignada. Agora, com essas polêmicas do ministro Gilmar Mendes, como é que fica... Como que fica a imagem dele lá como membro, né, do Supremo Tribunal Federal? Porque as pessoas não acreditam mais, não entendem como é possível, como é permitido essas atitudes que ele vem tomando, porque são atitudes incomum, né, mediante a tudo que a gente está falando. A população pode ficar tranquila, as decisões são sempre judiciais, fundamentadas, têm fundamentos. A gente sempre brinca lá na UMP, né? O pau que bate no Francisco bate no Chico. Sim. Isso que vai ser, de algum modo, modificado, se é que vai valer, né? Porque ele pode pautar para a turma entender que não, tem que ser preso só em terceira instância, pode haver a pauta pela presidente para o plenário do Supremo, não dá. Pode ser que não mude, porque foi 6-5, pode ser que não mude. Mas essa ideia de, ele está jogando conforme a música, o direito não é ciência exata. Então, para o mesmo caso, posso ter interpretação diversa. Mas a interpretação dada tem que ser com base na lei. Então, nesse caso que ele mandou soltar o indivíduo, era um crime com pena de 4 anos e 2 meses, que nas razões de recurso, o próprio MP falou, a pena base está um pouco pesada. Ele já estava em um regime semi-aberto, só dormia. Tá, entendi. E agora, se baixar... foi com embasamento em cima disso, tá. Se baixar para menos que isso, é o regime aberto. Então, ele fica solto e, no final de semana, aparece lá, né? Coisa muito simples. Mas, detalhe, esse tipo de, como é veiculado, como é divulgado, impune. Não é impune. Essa mesma legislação afeta vários outros presos. O que a gente tem que ficar atento até que ponto essa relação de externar o que ele pensa na imprensa pode prejudicar a imagem dele. Ele é vitalício, não perde o cargo, ele pode falar o que ele quiser. O que a gente pede, às vezes, é um pouquinho mais de comedimento. O juiz tem que falar nos autos. Aí um ponto de elogio ao Moro. Ele não fica falando do que ele está julgando, ou que ele pode vir a julgar. Quando muito ele faz uma palestra e tal, ótimo. Esse comportamento que a gente pede para que os ministros das cortes superiores também tenham. É um comportamento de cautela. De sigilo, porque tudo que você fala é o que está acontecendo com Gilmar Mendes. Ele fala e cria essa polêmica absurda. Vamos falar um pouquinho da Lava Jato, porque a gente fala dos arquivamentos, que está acontecendo, do pedido dos arquivamentos, e muita gente fala, não, peraí, arquivamento, então acabou, né, não vai continuar o processo? Muita gente não entende. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Excelente pauta essa. O processo arquivado, ele pode ser arquivado porque não tem provas naquele momento. Sim. Ele pode ser arquivado porque prescreveu, passou o prazo que o Estado tinha para agir. Ele pode prescrever porque o réu é maior de 70 anos e a prescrição corre pela metade. Então, o arquivamento em si não denota que não pode voltar a ser investigado. Não é sinônimo de caso encerrado, não. Muito pelo contrário. Se não prescreveu, pode ser a qualquer momento, novas provas, dar andamento. O que às vezes as pessoas não entendem é que o delator com o advogado, mantém contato com o MP e com o juiz. A delação ou colaboração premiada, todo mundo tem que participar. Então não é um negócio, o juiz mandou prender, não. Tem o advogado do réu, o investigado, o réu, o MP, o judiciário. A polêmica agora, talvez a polícia também possa fazer a delação premiada. O cara conta uma história, traz fatos. Testemunha só também é prova.
no estupro, a testemunha é só a pessoa. Claro, então, que sim. caso a caso, você tem que ter o testemunho e as provas. No caso de um arquivamento, porque não tem prova, mas depois surgiu a prova, surgiu o número da conta que aí era feito o depósito. Aí você pode dar a entrada de novo e ativa o processo Tanto novamente. é que no final de um arquivamento você costuma colocar, não se exclui o artigo 18 do Código de Processo Penal. Quer dizer, a qualquer tempo, surgindo novas provas, o processo pode desencantar e pode caminhar, salvo se já aconteceu a prescrição. Aí se tem prescrição, não tem como fazer. Em relação a essa prescrição, quanto tempo leva para um processo prescrever? Depende do crime. A depender da tabela, pode ser 4 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos. O delito mais grave, por exemplo, homicídio, latrocínio, ele prescreve em 20 anos. Tá, entendi. Então, é muito tempo, gente. É muito tempo. Para o Estado ficar impune. E hoje em dia, com os meios de comunicação, com a imprensa livre, dificilmente o cara fica foragido. O Roger Delmaci foi preso no Paraguai. Em tese, estava correndo a prescrição, mas dançou, está preso. É complicado, é complicado, né? A gente vai falando, vai tentando achar formas aqui de explicar melhor para vocês, mas a gente entra num rolo, mas a faxina está sendo feita, eu falo sempre aqui no nosso quadro. Eu vejo muitos políticos criticando a Lava Jato, e criticando e falando que não é correto, a forma como eles estão abordando. Por que será que eles estão fazendo isso? Eles estão sendo atingidos, né? Sim. Eles estão sendo atingidos. Aí machuca. E aí, para o Brasil inteiro e para o mundo, é a maior investigação em curso de recuperação de valores. São mais de 10 para 15 bilhões. Isso é o PIB de muitos países. Então a Lava Jato tem que ter o apoio. É lógico que todo ser humano às vezes desliza em alguma coisa. Erros são cometidos por todas as partes. Advogados, delegados, promotores, juízes, todo mundo comete erro. Mas entre esses erros e acertos, tem muito mais acertos. A Lava Jato está numa fase já de estabilidade, caminhando para o final, né? Porque outras operações podem ser derivadas dela. Nunca na história tivemos um processo, tem uma vara especializada, o processo anda e pessoas estão indo para a cadeia. Sim, e foram surgindo envolvidos, né? Isso que foi o mais assustador. Novamente, a imprensa livre, mesmo que haja abuso, vai ser coibido. Representaram contra o Moro, foi para o CNJ, foi para o STJ. O STJ validou 90% das decisões dele. Isso é um número muito alto, quer dizer, ele não é um moleque fazendo uma sentença. Quando você pega a sentença dele e compara com outros juízes federais com relação ao mesmo delito, ele é muito técnico. São 800, 900 parágrafos. Nossa, é muita coisa. E é um negócio bem feito. Então a gente fala assim, ó, ele não é moleque. Quando houve necessidade, ele absolveu. Absolveu a mulher do Cunha, absolveu a mulher não sei o quê. Presumo que ele não viu provas. Mesmo assim, o MP recorreu para o tribunal verificar se é ou não caso de rever. Então, é uma operação muito bem feita. A gente até parabeniza o pessoal, os estagiários, os servidores, os assessores, os analistas, todos o pessoal da Polícia Federal, os servidores da Polícia Federal e o Sérgio Moro também, o pessoal da MPF. É muita gente envolvida para realizar a investigação, porque até as pessoas reclamam, mas está demorando muito e tal. Não, gente, faz parte do processo, porque tem muitas outras pessoas envolvidas no caso. Então você tem que ir lá, colher o depoimento, analisar, ver se aquele depoimento realmente, a partir daquilo você consegue achar algum tipo de prova. E tudo isso demanda tempo, não é, Erival? Demanda tempo, a gente percebe a calma. Pode ser um ex-presidente, pode ser um gari, pode ser quem quer que seja. O padrão dele de conduta do processo é retilíneo, calmo, com eficiência. As sentenças são, em grande parte, irreparáveis. Não tem o quê? Tem coisa errada ali. Ele é muito cuidadoso e a gente percebe que ele toma cuidado. É uma instrução e não é porque é o clamor público que vai condenar. Claro. Se tiver que condenar, condena. Se tiver que absolver, você absolve. Ele é um exemplo para muitos magistrados que tem por aí. Não, e sempre mediante provas. Bom, pelo que a gente está vendo e no decorrer, né, da Lava Jato, a Operação Lava Jato em si, você vê que ela está acontecendo de uma forma tranquila, mas é um trabalho intenso ao mesmo tempo. Tranquila que eu falo porque a cada hora aparece uma coisa, então eles precisam investigar e apurar. Então eu diria que é uma operação de sucesso e você vê que os desdobramentos estão acontecendo. Eu queria saber o futuro da Lava Jato e depois disso, o que vem depois disso? O que a gente espera é que esse padrão de investigação, de proximidade da polícia com o MP, com o judiciário, se estenda para os outros estados. A gente tem o juiz Bretas no Rio de Janeiro, um padrão parecido, um pessoal empenhado, porque a ideia, gente, não é colocar na cadeia e tal, é aplicar a lei penal, se for o caso, colocar na cadeia mesmo, e o principal, começar a recuperar os bens, recuperação de valores. Tira tudo que o cara pegou de legal, faz o cara passar fome e com isso você tem a sensação de
punição devida, recuperação do erário e para os demais indivíduos, ó, não vou aprontar, senão eu vou para a cadeia. Essa da delação premiada ou colaboração premiada. Hoje em dia, os empresários, quando são objeto de uma investigação, primeira coisa, quero fazer delação porque eu não quero ser preso. Eu quero ficar em vez de tomar 30 anos, no regime fechado, prisão domiciliar em 5, 10 anos. É um avanço, porque tem muita coisa a ser recuperada. Não é perfeito, a gente vai ter que aprimorar essa questão da Lava Jato. Lava Jato caminhou bem para esmiuçar essa questão da colaboração premiada. Claro. É um incentivo para as demais varas, que as outras varas especializadas façam o mesmo trabalho e que isso sirva de desestímulo à criminalidade. Está caminhando, vai findar as operações vinculadas a esses grupos. Gente, é muita coisa. É muita roubalheira, é muito contrato. É muito complexo, mas está caminhando. E isso dá um alento para a gente. É um jogo de xadrez, né? Que você vai matando peça a peça e é um trabalho estratégico, eu entendo. Agradecer muito a sua participação, Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e assessor jurídico do Ministério Público Federal. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Sempre precisar, é só chamar. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.